Abre comigo lá em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, do versículo 19 em diante. Perdão, do 18 em diante. Irmãos, a gente vai ler bastante, qualquer coisa acompanha no telão, tá? Daniel, capítulo 3, do versículo 18 em diante. E se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes, mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que lançasse-nos na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus companheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitões, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passando sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, proferindo entregas aos seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão Deus, o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que quiser blasfemar contra Deus contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feito um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém, né? Já serviu, já valeu a palavra, não é verdade? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça e nós te pedimos, Espírito Santo, continua fazendo, continua trabalhando no nosso meio. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, toca nas nossas estruturas. Revela-nos a nós, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que precisa morrer dentro de nós. Revela-nos a nós, ó Pai, o nosso coração. Derrama sobre nós espírito de revelação. Ó Pai, que possamos, ó Deus, ter um entendimento da Tua palavra, que possamos crescer em fé, ó Deus. Nós declaramos que toda a autoridade, ó Pai, dessa mensagem está nas Tuas mãos, está no Teu controle, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui conhecem essa passagem? Amém? Irmãos, de repente a gente foi lendo, e você não entendeu muito bem do que está acontecendo. A Bíblia fala assim que existiam 3 homens que estavam dentro da Babilônia. Babilônia havia um rei, que era Nabucodonosor,
era um homem pagão, e era um homem que ele era chamado de Rei dos Reis, por conta do seu poder e o império que ele tinha em mãos. Não só isso, esse homem também, ele queria ser um deus, e ele construiu uma estátua. Essa estátua tinha 3 metros de largura, e ela tinha, acho que eu anotei aqui, 30 metros de altura. Então era uma estátua bem grande. E a Bíblia fala assim que haviam 3 jovens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram cheios do Espírito Santo, e que adoravam somente a Deus. E o que está acontecendo ali? Alguém vai e denuncia para o rei, que existem 3 jovens, que todas as vezes que as trombetas são tocadas para poderem adorar esses deuses, para se prostrar diante da estátua, eles não fazem. E com isso, eles são chamados diante do rei, e o rei fala o seguinte, fala, ó, as trombetas vão tocar, e se vocês não se prostrarem e adorar, vocês serão mortos. Irmãos, eles, nesse momento, eles colocam a sua fé em ação, porque eles dizem que eles não vão se dobrar diante da estátua e nem de nenhum outro Deus, porque só existe um Deus. E com isso, eles são ameaçados, e a palavra deles é essa: se Deus fizer, Ele continua sendo Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. A Bíblia fala assim que o rei, ele fica muito nervoso, o seu aspecto muda. Nós sabemos, irmãos, que esse rei está debaixo de uma atmosfera satânica. Existiam demônios que dominavam esse homem. E ele manda aquecer a fornalha 7 vezes, e manda amarrar esses homens e lançar eles dentro da fornalha de fogo. Mas o que acontece, irmãos, é que a fornalha estava tão quente, que logo de início aqueles homens que levaram esses 3 jovens atados para dentro da fornalha, o fogo era tão forte, tão alto, que tragou eles ali e mataram esses homens, né? Esses soldados ali que estavam conduzindo para poder lançar eles lá dentro. Mas o que chama a atenção do rei é que por um certo momento ele olha e ele vê que não existe agora 3 jovens ali dentro, mas existe um 4º homem da fornalha. Dá um glória a Deus por isso. E a Bíblia fala assim que eles estavam lá dentro. Eles estavam dentro das chamas, eles estavam dentro da fornalha, eles estavam dentro de um lugar, onde era um lugar de morte, mas quando o nosso Jesus está no meio, não existe morte que pode contra a igreja dele, amém? Contra os filhos dele. E naquele momento se chama a atenção do rei. A Bíblia fala assim que ele manda eles saírem para fora. E o interessante, irmãos, é que agora eles não estão mais atados, eles estão soltos. E com isso, as pessoas ali daquele império rodeiam eles, né? Os capitães, os governadores, os conselheiros, todos querem uma explicação do porquê que esses homens estão vivos e porquê que nada se queimou neles. A Bíblia fala assim que não havia nem cheiro de fumaça, nenhum cabelo da sua cabeça se queimou. Nada teve o poder contra aqueles homens, aquele fogo não foi capaz de queimar aqueles homens. E naquele momento a Bíblia fala assim, que o rei, ele faz um decreto, e o decreto agora é este, né? Que todos aqueles que blasfemarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, serão mortos, despedaçados, e não só isso, toda a sua casa será quebrada, e eles colocarão fogo sobre as casas. Irmãos, eu entendo uma coisa aqui, que a nossa fé, ela pode mudar decretos do mundo espiritual. Você entende isso? Que a fé que nós carregamos é poderosa para mudar decretos da nossa vida. E não só isso, irmãos. A Bíblia fala assim que esse rei promove esses homens agora. Eles estão dentro de um lugar onde existe outros deuses, onde existe uma estátua de um Deus, né, que ele se denominou um Deus, de 3 metros de largura por 30 metros de altura, aonde você olha e você vê que é um império de demônios, mas agora existem 3 homens que estão vivendo ali dentro, que são cheios da presença de Deus, que pela sua fé o decreto foi mudado, e não só isso, agora eles estão prosperando. Dá um glória a Deus por isso.
Irmãos, isso tudo tem a ver com o que a pastora Patrícia estava falando aqui. Você está entendendo, irmãos, que não é Brasília que governa as nossas finanças? Não é o presidente que governa as nossas finanças? Irmãos, nós somos a maior autoridade sobre essa terra. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Existe uma autoridade sobre mim e sobre você, amém? O Senhor é o nosso provedor. Independente da maneira que está a nossa nação, entenda uma coisa. O Senhor, Ele é poderoso para prover na tua vida, amém? O Senhor é poderoso através da tua fé de mudar qualquer decreto que se levantar. De repente vão chegar pessoas até você e vão dizer, as coisas estão se apertando, está ficando difícil. Você vai olhar e vai falar assim, pode ficar difícil o que for. Existe um governo sobre a minha vida. Deus está no controle da minha vida, amém? É assim que nós precisamos ver as coisas. E uma das coisas que o Senhor falou comigo, irmãos, é que todas as vezes que a gente se posicionar nesse mundo, a gente vai sofrer perseguição. Todas as vezes que você se posicionar com a tua fé, você vai ser perseguido por conta da fé. E a Bíblia fala que não tem a ver com você. A Bíblia fala assim que o próprio Jesus diz que nós seríamos odiados por conta dele. A presença dele está em nós. Então é normal, irmão, que você seja perseguido por conta da tua fé. Quem aqui, depois que se converteu, recebeu o apelido de alguma coisa, tiraram o sarro de você, falou que você ficou chato? Ficou radical demais, eu nunca vi, não preciso de tudo isso não. Irmãos, eu lembro que quando eu me converti de verdade, passei pelo encontro tremendo. Eu lembro que eu cheguei em casa, as primeiras pessoas que falaram que eu tinha ficado radical demais, eram as pessoas da minha própria casa. Não preciso disso não. Agora tudo que você fala, só fala de Jesus, só fala de Deus, dá uma seguradinha, não é assim também não. E eu ia para o meu quarto, eles entravam, eu estava lendo a Bíblia. A perseguição já começou dentro da minha casa, irmãos. E sabe por que o inimigo faz isso? Porque o inimigo, ele sabe como te jogar para baixo. Ele vai colocar as pessoas mais próximas de você para te julgar. De repente, quem aqui nunca foi perseguido ou invejado por conta de alguma coisa? Irmãos, tem pessoas que começam a receber perseguição até pelo fato, de repente, do Senhor fazer ela aparecer. De repente o Senhor começa a fazer alguma coisa na vida dela, e é natural, irmãos, que quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, e ela carrega a fé no coração, que ela comece a dar frutos. E de repente as pessoas começam a invejar porque o fulano está dando fruto, a ciclano está dando fruto. Aí você começa a ouvir demais, porque é natural. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você começar a falar demais nela. Você viu o que aconteceu na vida do fulano de tal? E de repente as pessoas começam a te invejar. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, não tem a ver com você, amém? Tem a ver com a presença de Deus que habita em você. O nosso Deus habita dentro de nós, e nós precisamos deixar Ele falar, deixar Ele aparecer. Ou quem aqui nunca foi caluniado por conta da tua fé? Eu lembro de situações que inventaram a respeito da minha vida. Eu lembro de um dia, irmãos, que eu fiquei muito triste, que eu fiquei alterado num telefone com uma pessoa, e aí eu acabei falando uma poucas e boa para a pessoa. Só que eu fiquei mal porque eu falei aquilo. A pessoa não era da igreja, ela tinha me lesado em parte financeira, tinha meio que me passado a perna. E eu fiquei muito mal porque eu falei assim, nossa Deus, eu não deixei o Senhor ser minha justiça, acabei falando demais. Aí eu peguei e falei, eu preciso ir lá e falar com o meu pastor. Eu preciso pedir para ele orar para mim, porque eu acabei extrapolando aí na hora de falar. Aí eu peguei e vim, procurei o meu pastor. Aí eu cheguei no gabinete dele, sentei com ele e falei, pastor, eu preciso confessar algo. Ele falou, pode confessar mesmo, porque eu já estou sabendo. Eu falei, opa, como assim? Irmãos, tinham espalhado, a pessoa que me lesou, tinha espalhado que eu tinha lesado ela, eu tinha roubado ela. E na hora eu olhei, eu peguei e falei, não é isso não, é a pessoa que está me devendo. Como assim? Eu falei, porque a pessoa foi até tal lugar e espalhou para as pessoas da igreja que você estava devendo. Eu falei, não, eu fiquei bravo porque a pessoa está devendo para mim.
Aí o meu pastor pegou e falou assim, vem cá, vamos orar. Eu orou, eu falei, pastor, o que eu faço? Ele falou, perdoa. Para com isso e perdoa, Deus é a tua justiça. De repente, irmãos, você foi caluniado por alguém, por conta da tua fé. De repente você foi injustiçado em alguma causa. Mas entenda uma coisa, irmãos, é natural. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo vai receber perseguição. Vai passar por situações, amém? Vai ser odiado. Irmãos, eu sou odiado pela boca de algumas pessoas aí fora, que nem me conhecem, nunca conversou comigo. Tem pessoas que às vezes a gente ganha para Jesus, e aí a pessoa, ela converte, deixa as amizades, né? E começa a servir a Deus, é natural. Se apegar nas coisas da igreja, servir ao Senhor. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que as amizades ali do fulano, da menina, do menino, começou a me odiar, começou a falar um punhado de coisas de mim, porque eu tinha tirado aquelas pessoas do meio da amizade deles. Irmãos, é natural. Mas eu quero dizer algo para você. É natural você passar por tudo isso. Mas entenda, existe um Deus que te respalda em todos os sentidos da tua vida. Deus é a tua justiça. E irmãos, isso faz parte do processo. Se o Senhor quer que você cresça, Ele vai te colocar em alguns processos da tua vida. E não adianta, irmãos, você ficar tentando justificar alguma coisa. Tem coisa que às vezes nem adianta justificar, porque o Senhor é a tua justiça, amém? Então não fica tentando procurar explicação para algumas coisas. Tem gente que não consegue trabalhar, não consegue dormir, porque fica procurando explicação. Irmãos, toma muito cuidado com algo que eu tenho alertado de uns tempos para cá. Às vezes a gente vai passando por algumas temporadas da vida, e aí vocês vão ver eu falar mais aqui em cima, porque eu entendo que é isso que está acontecendo no mundo espiritual. O que acontece muito, por exemplo, com pessoas que são atacadas no seu serviço, pessoas que são atacadas dentro da sua família. Eu quero alertar vocês sobre o espírito de confusão. O espírito de confusão, ele faz pensamentos ficarem voltando o tempo inteiro na sua cabeça. Tem pessoa que de repente ela está olhando o celular, o pensamento daquela situação volta. Ela está lá tomando banho, aquele pensamento vem novamente. Em todo lugar, tudo que ela está fazendo, aquele pensamento está voltando. Irmãos, é aí que você precisa ter discernimento de espírito para entender algumas coisas. Sabe por quê? Você vai entender que não tem a ver com você. Tem gente que acha que fica produzindo esses pensamentos. E não é um espírito de confusão que fica lançando situações na tua mente. E se você não se posicionar, ele vai continuar falando. Eu lembro de uma situação que eu estava tomando banho. E eu cheguei em casa do serviço e aquela situação na minha cabeça, naquilo. E foi indo, se estendendo até eu tomar banho. Na hora que eu saí do banheiro, assim, que eu entrei na frente do espelho, que eu fui pegar o pente para pentear o cabelo, eu olhei para o meu rosto estava diferente. Tem algumas pessoas que se expressam no seu rosto quando não está bem, não é verdade? Quando está nervoso, você conhece pessoas assim? Eu sou desse jeito. Na hora que eu levantei, eu vi que o meu rosto estava diferente. O Espírito Santo falou assim para mim, ó, você vai começar a me ouvir ou você vai ficar dando ouvido para o espírito de confusão? Está na hora de você parar e repreender ele. Mas, irmãos, na hora, eu peguei e falei assim, ó, espírito de confusão, você que está trazendo esses pensamentos repetitivos na minha cabeça, eu te amarro agora e repreendo agora da minha vida em nome de Jesus. De repente, os pensamentos começaram a acalmar. Irmãos, não foi de uma hora para outra. Aquilo voltava depois de um tempo e eu começava, espírito de confusão, você está repreendido em nome de Jesus, até que aquilo foi embora de vez. Então toma muito cuidado, sabe por quê? Às vezes você está passando por algumas lutas na mente aí, e está achando que é você que está produzindo isso. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue trabalhar, ela não se alimenta direito. Ela começa até a entrar em crise de ansiedade. O Espírito Santo está te alertando nessa noite. É hora de você parar e repreender esse demônio. Vira por mão do teu lado e fala assim, ó, é hora de parar e repreender esse demônio. Irmãos, as fornalhas da vida podem ser dias difíceis, amém? Fornalhas da vida é isso. Pode ser dias difíceis.
pode ser um laudo de uma doença. De repente a fornalha que você está enfrentando é um laudo de uma enfermidade que você recebeu. Então toma cuidado, sabe por quê? Porque é natural, pela sua fé, você ter que enfrentar algumas fornalhas na sua vida. De repente é uma quebra financeira. As coisas estavam indo tudo bem, mas de repente parou tudo. Aí você olha e fala assim, por que as coisas não estão indo? Estava tão bem, minhas contas estavam controladas, eu estava conseguindo guardar. De repente a fornalha da sua vida é algo que se levantou para mexer nas tuas finanças. De repente a fornalha da sua vida é uma quebra de aliança. De repente até uma traição. Isso, irmãos, faz parte de etapas da nossa vida, porque se você carrega a presença de Deus, irmãos, você vai ser atacado constantemente. A fornalha da vida pode ser a injustiça, a perseguição, desertos que você está enfrentando, ou até a própria aprovação de Deus sobre a tua vida. Irmãos, se você serve a Deus, o Senhor vai te colocar em provas. Falando assim para o irmão que está do teu lado, falando assim, a prova é para você também. Não adianta correr, não. A prova é para você também, irmãos. A prova é para mim, a prova é para quem está do teu lado. A prova é para todos. E o Senhor vai permitir algumas coisas assim. Coloca para mim Tiago, capítulo 1, do versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha o que o Senhor está dizendo. E às vezes você pega e fala assim, como é que eu posso ter alegria e enfrentar esse tipo de tentação? O que o Senhor está querendo te dizer, irmãos, é que independente do momento que você está passando, o inimigo não pode ter o poder de roubar a alegria do teu coração. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é a alegria. Nada pode ter o poder de roubar a tua paz, sabe por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Independente do momento que você está passando, isso não pode ter poder de te paralisar. É isso que o Senhor está nos alertando aqui. Não fica achando que é um castigo, não. Tem gente que fica assim, por que Deus está me castigando? Eu estava indo tão bem, agora parece que as coisas pararam tudo de novo. É Deus castigando. Irmãos, não veja como um castigo, veja como uma oportunidade, amém? Sabe por quê, irmãos? A fornalha se tornou oportunidade para Sadraque, Mesaque e Abednego. E de repente você olha e pega e fala assim, é uma história que... Quantos aqui já tinham ouvido essa história? Levante sua mão, seja sincero. Levante sua mão. Quantos aqui acham essa história linda? Irmãos, é lindo, não é? Mas se fosse com você? É lindo para quem está ouvindo, não é verdade? E para quem passou? Você já parou para pensar o que tem de lindo nisso? Ser jogado no meio da chama? Você já parou para pensar o que eles sofreram aqui? Eles atados, amarrados, ali homens segurando eles, levando eles para jogar eles dentro do fogo. Que coisa linda que é essa? Mas irmãos, aquilo que de repente que para alguém seria uma destruição, um fim, se tornou uma oportunidade, se tornou uma bênção. Você está entendendo que homens e mulheres cheios do Espírito Santo têm o poder de mudar todas as coisas, todas as causas? Irmãos, Deus é poderoso para mudar a tua situação, independente de como você esteja. De repente você olha e pega e fala assim, pastor, eu já passei por isso uma vez, a segunda vez, eu comecei e parei de novo. Às vezes está indo tudo bem e de repente eu paro de novo, irmãos. Entenda uma coisa, independente se você começou uma vez e parou a segunda, a terceira, Deus não deixou de ser Deus, Ele está cuidando de você. De repente a oportunidade que você tem de estar aqui hoje, outra pessoa não teve. Mas pastor, eu estou aqui um bagaço. É isso que Deus precisa para transformar a tua vida.
Ele é poderoso para mudar qualquer causa. Provérbios 3:5. Coloca para mim. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, olha como é que esse versículo é tremendo. Ele fala assim, primeiro a gente tem que ter confiança no Senhor. E depois ele fala assim, não fica com confiança no seu próprio entendimento. Às vezes a gente acha que a situação vai mudar daquela forma que a gente está pensando. E às vezes Deus muda até a situação, sabe para quê? Para você entender que você não está no controle. Que é Ele que governa sobre a tua vida. Não é verdade que tem vezes que você olha e pega e fala assim, não, só vai ter jeito essa situação se eu fizer assim. E de repente você faz e não dá certo. Aí de repente Deus vem e muda tudo. Irmãos, essas coisas marcam a nossa vida. Quem de repente que estava precisando de algo e Deus te surpreendeu e trouxe para você? Levanta sua mão que eu quero te conhecer, deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Irmãos, eu já passei por situação que eu não esperava. Falava assim, agora não tem mais jeito. Já tentei fazer de tudo e não tem mais jeito. E de repente Deus vinha e me surpreendia. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele vai trabalhando dentro de cada um de nós. Deus, Ele vai forjando, Ele vai nos deixando mais forte. Ele é poderoso, irmãos, para mudar qualquer situação. Então, independente da situação que você se encontra, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que essa situação vai mudar, amém? Deus vai transformar ela, você crê assim ou não? Outra coisa que o Senhor está nos ensinando aqui, independente do momento que você está passando, não deixa o inimigo ficar ministrando que você está sozinho. Quem aqui já passou por isso? De repente você está dentro da igreja, faz parte de um ministério, de repente você é até pastor. Mas você já se sentiu sozinho, só aconteceu comigo aqui. Quantas pessoas? Mas tem um versículo, irmãos, que Deus ele vem, ele fala sobre isso, e ele quebra essa mentira que Satanás colocou na nossa mente. Romanos 8:37. Coloca para a gente. Olha o que ele diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha só que tremendo isso. Irmãos, nada é poderoso para te separar do amor de Deus. Aí de repente você pega e fala assim, por quê, pastor? Por conta da minha fé? Não, porque Deus te ama. Às vezes, irmãos, a nossa fé nos aproxima sim da presença de Deus. Mas o que o Senhor está nos ensinando aqui é que o amor dele, independente do que se levantar, da situação que se levantar na tua vida, nada tem o poder de distanciar o amor dele da tua vida. Você não está sozinho. Deus, ele te ama, ele zela pela tua vida, ele cuida de você. Mesmo que você não sinta esse amor, entenda uma coisa, existe um amor que te respalda no mundo espiritual. Existe um amor que te cerca, que te envolve, um amor que te protege. Um amor que cuida, que zela pela tua vida. Esse é o amor de Deus sobre nós, amém? É o amor de Deus. Não deixe de adorar, irmão, diante das situações. Às vezes a gente vem para a igreja, e aí a gente conhece os hinos, mas você fica assim, Senhor, eu não tenho nem vontade de adorar. Mas não deixe de adorar, sabe por quê? Porque quando você está adorando, algo dentro de você está mudando. Às vezes a gente vem, pega e fala assim, Deus, eu não tenho nada a oferecer. E às vezes é verdade, irmãos, porque a gente se sente vazio. A gente se sente distante do Senhor. É aí que você tem que se oferecer como sacrifício vivo. É falar para o Senhor, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu vou te adorar. Eu não estou sentindo nem a tua presença,
Mas a tua palavra fala que o Senhor me ama e nada tem o poder de separar o teu amor de mim. Então eu sei que o Senhor está aqui e eu vou te adorar. É isso que ele está dizendo. Adore o Senhor. Porque quando você adora, tudo dentro de você muda. Quando você adora, irmãos, as moléculas do teu corpo mudam. Quando você adora, o Senhor é poderoso para curar a enfermidade do teu corpo. Quando você está adorando, o Senhor é poderoso para mudar o teu estado de espírito. Quando você está adorando, o Senhor vai acrescentando fé dentro de você. Irmãos, até adoração tem a ver que o Senhor, Ele trabalha dentro de nós, sabe por quê? Às vezes a gente adora e fala assim, não, Deus precisa da minha adoração. Deus não precisa da tua adoração. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da tua adoração. Mas quando você vai adorando o Senhor, você vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. Quer dizer que a tua adoração não muda Deus. Quer dizer que quando você adora, é Deus que te muda. Você vai se transformando. A adoração também te protege. Dependendo do que você está passando, não deixe de adorar. Continua dizendo, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se você não fizer, ainda continua sendo Deus. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Tenha coragem para dizer isso. A gente acha que às vezes as coisas vão acontecer do nosso jeito. A Bíblia fala, irmãos, que Daniel, o Senhor não livrou ele da cova ali junto com os leões. Mas a Bíblia fala assim que o Senhor livrou ele dos leões lá dentro da cova. Às vezes a gente chega num momento da nossa vida que você fala assim, como é que eu cheguei até aqui? Eu estou sozinho, eu não vejo nada, eu só vejo morte. Eu só olho para a situação, essa situação da minha vida eu não vejo um fim. Mas entenda uma coisa, irmãos. Às vezes Deus não te livrou de você chegar até aí, mas Ele vai te livrar aonde você está. E Ele vai mudar a tua causa. E amanhã, quando você começar a testemunhar sobre isso, isso vai gritar no coração das pessoas. E vai mudar a situação delas também. A Bíblia fala assim, que Deus não interviu quando o José ele foi vendido como escravo. José ele estava como escravo. Ele foi vendido pelos da sua própria casa. José, ele estava ali dentro, passou muitos anos preso. Mas a Bíblia fala assim que o mesmo Deus que permitiu de José ser escravo, permitiu dele governar depois. Você entende isso? Entenda uma coisa, irmãos. Deus era poderoso para mudar a tua causa de uma hora para outra, amém? E dependendo do que você está passando, amanhã você pode acordar e o teu dia ser diferente. Amanhã, de repente, a situação vai mudar e você vai falar assim, Deus, o que houve aqui? Não tem explicação. Aí você vai entender o tamanho do Deus que está governando sobre a tua vida. Coloca para mim Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, tudo que está acontecendo na tua vida contribui para o teu bem, dá para entender isso? Às vezes você fala assim, Senhor, a matemática não está batendo aqui, mas a Bíblia fala que tudo que a gente passa contribui para o nosso bem. Eu entendo, irmãos, que Deus ele vai nos forjando, Deus ele vai trabalhando dentro de nós, Deus ele vai fazendo a gente passar por situações, para você entender que Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do que você está passando, saiba de uma coisa, isso está contribuindo, porque o Senhor está fazendo o quê? Está te impulsionando. O Senhor está te reerguendo. O Senhor está trabalhando, está criando oportunidades. Como que dá para explicar um homem que foi vendido como escravo? E ficou muitos anos. E de repente o Senhor tirar ele lá de baixo e erguer esse homem e colocar ele para governar. Como que você vai entender que homens que estavam lá pela sua fé foram atados e jogados dentro do fogo e de repente
Deus vai lá e guarda esses homens, e muda um decreto sobre um lugar, e ainda os faz prosperar. Dá para entender um Deus desse? O nosso Deus é poderoso. Fala para o irmão que está do teu lado, deixa o Espírito Santo usar você como profeta. Fala assim, ó, Deus está mudando a tua causa hoje. Deus está mudando a tua situação hoje. Irmãos, não adianta espernear, fazer birra. Não adianta querer correr da situação, tem coisas que a gente vai passar. Mas entenda uma coisa, Deus está trabalhando para o teu bem, amém? Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. De repente você está olhando para dentro de você, está falando assim, mas não tem porquê eu estar passando esse tipo de coisa. Quem já pensou assim? Às vezes a gente olha para a gente e fala, Deus, não tem porquê eu estar passando por isso, eu estou certinho, estou fazendo tudo certinho, agora encabeçou as coisas, está caminhando, estou chegando cedo no culto, já entrei para a intercessão, Pai, estou aqui na obra, estou lendo a Bíblia todo dia, estou orando, entrei no grupo da madrugada, mas por que, Senhor? A gente começa a olhar desse jeito, irmãos, e esse versículo é para você. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Tem coisa que não tem explicação, mas Ele sabe por que está fazendo isso com você. Para você não tem explicação, para Ele tem uma explicação. E Ele já sabe, irmãos, como que isso amanhã vai mudar. E por que Ele permite que você possa passar por isso? Para você entender o processo, para você entender as partes, os momentos, discernir os tempos. E amanhã você vai olhar, você vai falar assim, quando você estiver passando por uma prova. De repente você está passando por uma tempestade. Você vai olhar e vai falar assim, eu sei por que Deus está fazendo isso, é porque Ele está me promovendo. Quem está sendo promovido por Deus aí, dá uma glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você, Deus está te promovendo, amém? Você está no deserto, Deus está te promovendo. Você está na tempestade, Deus está te promovendo. Você está na luta e na tentação, Deus está te promovendo. Mas Senhor, parece que eu retrocedi. Nada, irmãos, Deus está te promovendo. Eu fiquei 7 anos afastado. Eu presenciei a morte, quase morri. Fiz muita coisa que não devia. Eu olhava para aquela situação e falava, Deus, o que é isso? Eu retrocedi demais. De repente, de uma hora para outra, Deus mudou tudo. E quando eu olho esse tempo que eu fiquei afastado, eu viro e pego e falo assim, o Senhor estava me promovendo. Você entende isso, irmãos? Mas é vergonhoso, porque as pessoas sabem o que eu fiz, irmãos. É porque Deus queria tratar algo dentro de você, Deus está te promovendo, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, falando assim, você não entende, mas Deus está te promovendo. Deus está fazendo algo com você. Depois das provas, vem as recompensas. A Bíblia fala assim, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Agora aquele rei que tentou matá-los, agora está promovendo esses homens, irmãos, dá para entender isso? O rei que queria destruir ficou endemoniado, o rosto dele mudou. Agora está sendo usado por Deus para promover esses homens, dá para entender isso? De repente o teu patrão, que você acha que é um endemoniado lá, está te perseguindo. Calma, irmão. Deus está te promovendo, amém? De repente você pegou um vizinho chato aí, barulhento. Calma, Deus está te promovendo. A guerra está demais. Deus está te promovendo, amém? Você recebe essa palavra? Deus está te promovendo. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Nós conhecemos um Deus que transforma a maldição em bênção, amém? Dá um glória a Deus por isso. Eu profetizo que Deus está mudando a maldição e transformando em bênção na tua vida. Você crê nisso ou não? Nosso Deus é poderoso para fazer isso. A outra coisa que está acontecendo aqui, as fornalhas da vida nos libertam. Você se atentou para o que aconteceu aqui, irmãos? 3 homens atados foram jogados dentro da chama, dentro do fogo. Mas a Bíblia fala assim que quando o rei ele olha, pega e fala assim, peraí, nós não jogamos 3 homens atados lá dentro? A Bíblia fala assim, que o fogo
O fogo queimou aquilo que deixava eles atados, mas não queimou esses homens. Tem coisa que você está passando na tua vida, ataque espiritual, situação na tua alma, coisas que você está passando aí, são as fornalhas da vida. Sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está te libertando. Ou quantas pessoas aqui não passaram por experiências sobrenaturais, de ataques malignos? Irmãos, tudo que eu passei de ataque maligno na minha vida, serviu para me dar conhecimento sobre o mundo espiritual. Sabe o que eu entendi? Que Deus estava me libertando. É isso que acontece. Talvez você está olhando e está falando, Senhor, o Senhor está fazendo isso dentro da fornalha, Ele está te libertando. É isso que acontece com o ouro. Quando ele é lançado no fogo, ele é refinado, purificado. É isso que Deus está fazendo com a gente, irmãos. Ele está tirando de dentro da fornalha o mais puro de você. E o fogo só vai queimar aquilo que não presta, amém? Dá uma glória a Deus por isso. Você está passando pela situação, de repente a fornalha faz você se exaltar, aparecer, falar algumas coisas, agir de algumas maneiras. E aí Deus permite para mostrar para você, está vendo como é que a fornalha é importante na tua vida? Mas o Senhor, quando você dobra o seu coração diante dEle, começa a dizer, Senhor, arranca isso dentro de mim. Tira isso dentro de mim, o Senhor, Ele vem e te purifica, sabe por quê? Às vezes a fornalha foi para Deus mostrar quem você era. E agora o Senhor está te libertando no meio da fornalha. O nosso Deus é poderoso para fazer isso. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a perseverança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dá uma glória a Deus por isso. Você está entendendo, irmãos? É isso que a fornalha às vezes faz dentro de nós. Ela coloca tudo aquilo que é imundo para fora, sabe por quê? Vai queimar tudo a imundícia, vai queimar tudo aquilo que não presta, vai mudar o teu temperamento, vai mudar a forma de você pensar, mas o Senhor está te refinando, amém? É isso que o Senhor faz. E a última, as fornalhas da vida geram intimidade profunda. O que eles aprenderam aqui? Aqueles homens, que eles olhavam um para o outro e falavam assim, pronto, agora acabou. A gente vai morrer aqui, mas a gente não negou a Deus. Eles se viam sozinhos ali, mas o que aconteceu quando eles foram lançados dentro da fornalha? Apareceu o quarto homem da fornalha. Irmãos, o quarto homem entrou ali, e o quarto homem guardou eles dentro da fornalha. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Senhor produz intimidade profunda no meio dessas situações. Olha só o que está acontecendo, esses homens presenciou o quarto homem da fornalha. Eles achavam que eles estavam sozinhos, mas houve uma manifestação do sobrenatural de Deus dentro da fornalha. E não só eles viram, mas a Bíblia fala que o rei olha e pega e fala assim, a gente não lançou 3, por que agora tem 4? E o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, isso é tremendo. É isso que Deus está fazendo conosco, gerando em nós uma intimidade profunda. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, você não está sozinho. Deus está contigo, amém? Você não está sozinho, irmãos, Deus está contigo. As fornalhas da vida estão produzindo em ti uma intimidade profunda com o Senhor, é isso que Ele faz. O Senhor está trabalhando, o Senhor vai te dar experiência no meio das fornalhas. Mas o Senhor não te fez para você viver dentro de fornalha, amém? O Senhor fez você para glorificar o nome dEle, amém? Mas nessa noite eu quero pedir para você, eu não sei qual que é a situação que você está passando. De repente você chegou aqui destruído. De repente você olhava para a situação e achava que não tinha um fim. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus, Ele vai mudar a sua situação hoje, amém? Uma oração aqui é poderosa para mudar a sua vida, amém? Sabe por quê? Porque as palavras que são lançadas do trono de Deus nunca voltam vazias. Se o Senhor usa um intercessor, um pastor,
Um levita que para liberar uma palavra, irmãos, ela sai do trono de Deus. E dentro da situação, ela vem, transforma a situação. E aí o sobrenatural de Deus se manifesta. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Ele está mudando os decretos da tua vida. De repente você chegou aqui arrasado, destruído. O Senhor está mudando o decreto da tua vida hoje. Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o ministério de louvor.